eu tenho 4 áudios, 4 cases que eu vou passar para vocês, de 2 professores, professor Cleobert Santos, professor do Damásio. Ele vai falar sobre as investigações envolvendo cyberstalking, ou seja, aquelas pessoas que fazem a nossa ficha cadastral na internet. Vamos trazer aqui os casos. Cleobert. Professor Cleobert. Primeiro caso trazido pelo professor Cleobert. Olá, doutor Coriolano, tudo bem? Tá dando Como pra ouvir? sempre é uma honra participar dos eventos com você, meu amigo. Fico honrado com seus convites e tenho sua amizade em grande estima e apreço, saiba disso. Em se tratando de violência cometida contra a mulher no meio digital, eu falarei hoje sobre cyberstalking. A literatura define cyberstalking como uma coleção de comportamentos onde uma pessoa ou mais pessoas usam a tecnologia para repetidamente perseguir e assediar outra pessoa ou grupo de pessoas com o objetivo de fazer as vítimas sentirem-se ameaçadas, alarmadas ou amedrontadas. Os cyberstalkers, como eles chamam, esses agressores, podem agir enviando, por exemplo, mensagens de ameaça, divulgando falsas acusações, monitorando a vida das vítimas e fingindo ser as próprias vítimas, criando perfil fake com o nome, as fotos da vítima. Inclusive esse ataque de criação de perfil fake, em inglês é chamado de impersonate, é bem famoso isso lá fora. Outros estudos dizem que os cyberstalkers podem exibir várias deficiências psicológicas, como, por exemplo, alteração desordenada de humor ou da personalidade, e que geralmente eles agem quando há o rompimento de um relacionamento amoroso, agem por vingança, por exemplo, no ambiente de trabalho, ou meramente para sentir determinadas emoções que eles não conseguiriam sentir, de outra maneira. E em se tratando de ambiente virtual, há vantagens para que eles se utilizem desse ambiente, como, por exemplo, o próprio anonimato, que a gente sabe que é relativo, não é absoluto esse anonimato, mas esses agressores se aproveitam disso para atacar suas vítimas, a própria distância que há entre eles e as vítimas, e também uma maior facilidade para monitorar a vida das vítimas. E além disso, para o momento é interessante dizer que também, segundo as pesquisas, a maioria das vítimas, infelizmente, desse tipo de ataque, desse cyberstalking, são mulheres, E falando um pouco de computação forense, eu vou relatar um caso onde recentemente eu trabalhei com alguns colegas peritos, onde uma funcionária de uma grande empresa relatou que outros funcionários, amigos seus e familiares, estavam recebendo fotos íntimas suas, áudios de cunho sexual e vídeos pornôs onde ela figurava como participante. Só que ela alegou que nunca havia tirado tais fotos ou gravado aqueles áudios e vídeos, Para começar, então, fizemos uma cópia integral, a gente copiou todos os dados do computador da vítima, e isso, frise-se, é um procedimento padrão em computação forense, a gente analisa, a gente trabalha com a cópia dos dados e não com os dados originais, que são preservados. Aí depois a gente examinou os arquivos de registro do sistema operacional, que mostrou que um software de invasão estava instalado na máquina dela, E isso constatou que a máquina estava realmente comprometida e que podia ser acessada de maneira remota. A vítima, então, após isso, disse que suspeitava de 2 funcionários com quem ela costumava conversar pelo sistema de bate-papo corporativo. Aí nós vimos que o computador dela possuía antivírus, mas o mesmo estava desatualizado, ou seja, faltou compliance de segurança da informação na empresa dela lá, E para descobrir como o software de invasão foi instalado no computador da vítima, primeiro executamos uma varredura de software malicioso em todos os arquivos. Aí o resultado mostrou uma pequena lista de arquivos maliciosos e onde eles estavam armazenados. Só que um arquivo em especial se destacou, pois ele estava localizado na pasta de download do programa de bate-papo usado pela funcionária. E analisando o arquivo, a gente descobriu que clicando-se 2 vezes nele, instalaria o software de invasão, o sistema de invasão.
Então, a gente teve acesso aos logs do bate-papo e descobrimos que uma das pessoas que ela suspeitava que havia enviado o arquivo realmente o enviou. A gente constatou a data e hora, né, do envio desse mesmo arquivo malicioso. Isso indicou que a vítima baixou e executou o arquivo também sem verificá-lo primeiro, o que a colocou em risco, né? A gente sempre recomenda que as pessoas usem verificadores online e também antivírus, né, para verificar arquivos que recebam. E finalmente, a gente teve acesso ao computador do suspeito, né, do funcionário suspeito, e a gente confirmou que ele era realmente o cyberstalker nesse caso. E confirmamos também que o agressor havia feito montagens com as fotos da vítima e que, usando programas específicos, ele criou áudios simulando a voz dela e vídeos simulando atividades sexuais com ela, né? Esses áudios e vídeos falsos, hoje em dia, são chamados de deepfakes. Isso está bem na moda, né? Que é a modalidade mais assombrosa, digamos assim, dos fakes nos dias de hoje. E vocês podem imaginar o potencial de crimes que podem surgir, né, utilizando esse tipo de ataque. Tem gente simulando voz das outras pessoas para fazer pedidos via WhatsApp, tem vídeos sendo criados de maneira fraudulenta para simular acidentes de trabalho, enfim, só cabe à imaginação aí saber quantos tipos de crimes podem surgir com deepfakes, né? Mas aí o resultado é que o agressor foi demitido por justa causa e responde atualmente pelos crimes de ameaça e difamação. Claro, meu amigo, que esse exemplo se deu no ambiente de uma empresa e que em casos onde o agressor se encontra em outras cidades, em outros estados ou mesmo em outros países do mundo, ou usando redes criptografadas como a Dark Web, o esforço dos peritos para elucidar os fatos será muito maior, né? Então é isso, meu nobre amigo e mestre. Eu espero ter agregado algum conhecimento aos ouvintes. Um forte abraço e desejo sucesso a todos. De Tocantins, um abraço para o Cleobert. Obrigado. Essa mensagem veio de Tocantins. O Cleobert trabalha na área de segurança da informação do Tribunal Eleitoral, na segunda instância, no estado de Tocantins. Foi meu aluno e se tornou professor do meu programa de pós-graduação, porque esse é um aluno extremamente destacado, esforçado, e traz sempre casos reais e soluções extraordinárias para cases envolvendo a perícia forense computacional, porque o grande desafio da perícia, nos casos do direito digital, é a identificação da autoria. E como ele disse, a cadeia de custódia, você preservar as provas digitais, é de fundamental importância, né? Se as ameaças estão sendo cometidas pelo celular, elas podem ser constatadas em tempo real pelo próprio delegado de polícia. O delegado de polícia não tem fé pública, né? Ele não pode dar fé pública à mensagem, mas vale como prova jurídica, né? Todo meio lícito de prova, até um simples print de tela, ele, se não contestado adequadamente ou se confessado pela outra parte, pode ser aceito como um meio de prova.